XHTML é uma extensão da linguagem HTML e tem como principal característica a possibilidade de criarmos nossas próprias tags. Isto é, criar tags que ainda não existem na linguagem e dar a estilização dessas tags utilizando a linguagem CSS. Com isso, a linguagem XHTML possui uma série mais rígida de regras em relação ao HTML. E mesmo que em nossos documentos HTML não utilizemos nenhuma tag criada por nós mesmos, é recomendável que a gente siga as regras definidas para a sintaxe XHTML, as quais serão apresentadas a seguir. Como principais diferenças entre as linguagens XHTML e HTML, temos que, em XHTML, os documentos devem ser bem formados, todas as tags devem ser escritas com letras minúsculas, as tags devem estar convenientemente alinhadas, o uso de tags de fechamento é obrigatório, elementos vazios devem ser fechados, e também temos algumas diferenças na sintaxe dos atributos. Iremos aprender detalhadamente, com exemplos, cada uma dessas diferenças nos próximos slides. Como primeira diferença entre a linguagem XHTML e HTML, em XHTML temos que escrever os nossos documentos e eles devem ser bem formados. Isso quer dizer que não podemos cometer erros de sintaxe esperando que o navegador corrija esses erros. Além disso, devemos escrever os documentos HTML seguindo a estrutura básica, ou seja, iniciando com doctype, depois a tag HTML, dentro de HTML head e body, e por fim fechar a tag HTML. Em XHTML, todas as tags devem ser escritas com letras minúsculas, isto é, o nome das tags, e não o conteúdo das tags. Já vínhamos adotando esse padrão nos nossos códigos. Sendo assim, basta seguir utilizando letras minúsculas nos nomes das tags, tanto em sua abertura quanto em seu fechamento. Em XHTML, as tags devem estar convenientemente alinhadas. Não podemos cometer erros de abertura e fechamento das tags. No exemplo, temos a tag div como a tag mais externa. Dentro de div temos em e a tag p. Note que a tag p ela ultrapassa a tag em em seu fechamento. Portanto, a tag p está escrita de maneira errada. Além disso, a tag em é uma tag do tipo em linha. Dentro de tags do tipo em linha, não podemos ter tags do tipo bloco, como é o caso da tag p. O certo, então, seria termos a tag div, dentro da tag div a tag p, e dentro da tag p a tag em, para indicar que o texto desse parágrafo está em itálico. O primeiro exemplo, o exemplo que está errado, muito provavelmente vai ser renderizado da mesma forma que o exemplo correto no navegador. Isso porque o navegador vai fazer uma correção do código errado para alinhar convenientemente, ou seja, corrigir a forma com que as tags foram abertas e fechadas. Porém, não devemos deixar essa responsabilidade a cargo do navegador. Devemos escrever então as tags de abertura e de fechamento de forma correta. Em XHTML, o fechamento das tags é obrigatório. Enquanto em HTML temos algumas tags que não precisam ser fechadas, por exemplo, a tag li, ou a tag p, ou a tag input, em XHTML devemos abrir e fechar todas as tags. Porém, alguns elementos, ou seja, algumas tags, não precisam de fechamento, porque a sua sintaxe não exige fechamento. Como exemplo, temos a tag br, que realiza uma quebra de linha, e a tag hr, que coloca uma linha horizontal na tela. Podemos, então, utilizar a tag br com a sua abertura e fechamento, para estar de acordo com as regras do XHTML, assim como a tag hr, ou qualquer outra tag que não exija fechamento. Ou podemos fechar a tag dentro de si mesma, isto é, utilizando um espaço e uma barra dentro da própria tag, como temos no exemplo da opção 2. Assim como os nomes das tags, devemos escrever também os nomes dos atributos utilizando letras minúsculas. Além disso, os valores dos atributos devem ser expressos entre aspas. Já vimos utilizando esse padrão, basta seguir utilizando. Por fim,
A última diferença entre XHTML e HTML, temos a sintaxe para atributos. Alguns atributos em HTML não precisam de valor, como é o exemplo do caso do atributo checked da tag input. Porém, em XHTML, há uma regra que diz que todos os atributos devem ter valor. Para esses elementos que não precisavam até então de valor, podemos utilizar como valor de seu atributo o próprio nome do seu atributo. No exemplo, temos que a tag input em seu atributo checked tem o valor checked. Isso também vale para todos os atributos que não precisariam ter seus valores indicados, que é o caso dos atributos expressos na tabela à direita. Essas são, então, as diferenças entre XHTML e HTML. Devemos adotar essas regras para escrever os nossos documentos HTML, mesmo que nos nossos documentos não utilizemos nenhuma tag criada por nós mesmos, isto é, mesmo que não estejamos fazendo uma extensão do HTML. Obrigado e bons estudos!